Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje vou fazer questões de matemática que servem também para aquelas pessoas que estão se preparando para fazer a segunda fase da UBMEP do nível 3. Tem aqui 8 questões, eu vou começar pela questão 1, pelo enunciado. Que diz assim: a família de Carlos é formada por 5 pessoas, ele, sua esposa Ana e mais 3 filhos. Carla, Vanessa e Tiago. Eles desejam tirar uma foto da família para enviar como presente ao avô materno das crianças. Marque a alternativa que tem o número de possibilidade de os membros da família se organizarem para tirar a foto, de modo que Carlos e Ana fiquem lado a lado. Tá aqui as possibilidades. Esse aqui é alternativa que eu marquei, né, de uma prova minha. E aí, tô clicando errado. E aí eu vou resolver no Word. Pois é. Então aqui tá falando sobre Carlos e Ana, que vão tirar uma foto, né, com os filhos para mandar pro avô. E aí pergunta quantas possibilidades eles podem se organizar de tal modo que Carlos e Ana continuam juntos, né, de lado a lado. Então é meio que aqui a gente tem um C de Carlos e aqui a gente tem uma de Ana. E aqui tem o filho 1, filho 2 e o filho 3. Você já deve ter visto que para a gente calcular o número de possibilidades, a gente faz o que? A gente pega o número de possibilidades que poderia na primeira ordem, multiplica. Na verdade é uma multiplicação. Então aqui seria assim, por exemplo, o número de possibilidades que eles poderiam se organizar sem ter regra seria o quê? Seria 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Por quê? Na primeira, digamos que eles vão a posição. Na primeira posição pode ser Carlos, pode ser Ana, pode ser o filho 1, pode ser o filho 2, pode ser o filho 3. Sentou 1, ficou quanto? Ficou 4. Segunda posição, podem quantas pessoas? Se sentou 1, só resta 4, ou seja, 4 pessoas, 4 possibilidades para a posição 1. Ou posição 2, desculpa. A posição 3, se já sentou 2, né? Se 2 pessoas já estão posicionadas, então resta 3. Então, 3 pessoas, 3 possibilidades para a terceira posição. E assim vai. Só que nesse caso, daria 120 possibilidades, que é no total. Porém, a questão pede de tal modo que Carlos e Ana, ou seja, Carlos e sua esposa, fiquem juntos. Nesse caso, Carlos e Ana vão funcionar como um único elemento. Então, vai ter 4 elementos. Porém, Carlos e Ana seria Carlos na posição primeira e Ana na posição segunda. Mas pode funcionar que seja assim. Pode também que seja assim, de tal modo que Ana venha primeiro e depois venha Carlos. Também pode, também é uma opção. Logo, a gente vai calcular. Aqui, ó. No primeiro caso, em que Carlos vem primeiro do que Ana, a gente vai calcular. Por exemplo, aqui lembre-se que só são um elemento e aqui cada filho deles é uma possibilidade de ordem, né? Eles podem estar se combinando para formar uma ordem diferente. Então, 4 na primeira
na primeira posição pode ser Carlos e Ana juntos, o filho 1, o filho 2 ou o filho 3. Ou seja, tem 4 possibilidades. Na segunda posição, sentou 1, restou 3. Então, ó. Fica quanto? Fica 4 vezes 3, 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24, vezes 1, 24. Então, 24 possibilidades. Porém, isso nós considerando o caso que Carlos venha primeiro que Ana. E se Ana vier primeiro? A mesma coisa. 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Que é igual a 24. Então, a gente somando as possibilidades vai dar 48. Por isso, o total é igual a 48 possibilidades que eles podem se organizar, tentarem se organizar, de modo que Ana e Carlos fiquem juntos.